Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a geometria analítica, que é mais uma das partes em que se subdivide a matemática. A geometria analítica, que muita gente acha que é o terror, na verdade ela veio para ajudar a gente como mais uma ferramenta para nos auxiliar na resolução de vários problemas de matemática. A geometria analítica é uma junção entre a álgebra e a geometria, ou, em outras palavras, é a parte da matemática que associa a geometria à álgebra. Nela, os conceitos geométricos serão estudados e até explicados através de mecanismos algébricos. A base da geometria analítica é o plano cartesiano, momento cultural. E esse plano, ele tem esse nome graças a René Descartes, o filósofo e matemático francês que é considerado o pai da geometria analítica. O plano cartesiano, ele é formado por dois eixos que são perpendiculares entre si, em que o eixo horizontal, que é o eixo X, é chamado também de eixo das abscissas, para você lembrar, e o eixo vertical é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. O encontro desses eixos é o ponto O, que a gente vai chamar de origem do nosso plano cartesiano. Assim como no ciclo trigonométrico, que a gente já estudou, se você não estudou, clica no izinho aí que o editor vai colocar para você, que vai cair na nossa aula de ciclo trigonométrico. Assim como no ciclo trigonométrico, o nosso plano cartesiano, ele, partindo daqui, ele gira no sentido anti-horário em termos de quadrantes, ou seja, essa primeira parte aqui é o nosso primeiro quadrante, essa segunda parte é o nosso segundo quadrante, a terceira parte é o terceiro quadrante e esse daqui é o quarto quadrante. Todo ponto pode ser representado no plano através desse nosso sistema de coordenadas. Por exemplo, o ponto A de coordenadas 5 e menos 2. Como você está vendo aqui, a gente tem esses parênteses, a vírgula e dois números que são separados por essa vírgula. Isso daqui é o que a gente chama de par ordenado, como o nome está dizendo. No par ordenado, a ordem importa. Esse primeiro elemento se refere a X, ou seja, é a abscissa de A, e esse ponto daqui é Y, é a ordenada de A. Se eu quiser marcar isso aqui no plano cartesiano, 5 no X, eu vou procurar aqui o ponto 5 no X e menos 2 no Y. O eixo Y cresce para cima e diminui para baixo, já o eixo X cresce para a direita e diminui para a esquerda. Então, para eu localizar esse ponto A, eu vou estar aqui no quarto quadrante e aqui está a representação do ponto A. Tranquilo? Tranquilo até aqui? De buenas? Outro detalhe importante, porque muitas vezes dentro do enunciado a questão fala o seguinte: o ponto P é pertencente ao eixo das abscissas. Se o ponto pertence ao eixo das abscissas, isso quer dizer que o Y dele é zero. Alô? Assim como quando ele diz que um ponto pertence ao eixo das ordenadas, ele está caminhando aqui nesse eixo, então nesse caso a abscissa, ou seja, o X dele será zero. Beleza? Outra coisa importante também, às vezes ele pode falar que o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Se eu desenhar isso que ele acabou de falar aqui, bissetriz dos quadrantes ímpares, lembrando que bissetriz é um segmento, uma semirreta que divide o ângulo ao meio. No caso da bissetriz dos quadrantes ímpares, esse é o quadrante 1, esse é o quadrante 3, eu sei que nesse caso eu vou ter o X sendo sempre igual ao Y. Quando eu tenho a bissetriz dos quadrantes ímpares, X, ou seja, a abscissa é sempre igual à ordenada. Já na bissetriz dos quadrantes pares, no caso aqui, eu tenho os quadrantes 2 e 4, o que vai acontecer? O valor da abscissa será o oposto do valor da ordenada. Então aqui um exemplo a gente tem o X vale menos 1 e o Y vale 1. Então, quando eu tenho um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares, a abscissa igual à ordenada. Quando eu tenho um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes pares, a abscissa é igual ao oposto da ordenada. Tranquilo? Agora eu vou apresentar para vocês dois conceitos muito importantes dessa introdução
introdução da geometria analítica. A primeira delas é o ponto médio de um segmento de reta. Imagine que eu tenho um segmento de reta AB. Eu tenho um segmento de reta cujas extremidades são A e B. E aí eu vou colocar esses dois pontos, os pontos A e B, no meu plano cartesiano, que é a nossa base da geometria analítica. A gente está vendo aqui, pela figura, que o ponto A vai ter coordenadas x de A e y de A, perfeito? Assim como o ponto B vai ter coordenadas x de B e y de B. Se a gente quiser calcular o ponto médio desse segmento... Mas, Brunão, o que é ponto médio de um segmento? Excelente pergunta, meu nobre. Você não falha, hein? O ponto médio de um segmento é o ponto que marca exatamente a metade desse nosso segmento. A distância do A até esse ponto M, esse ponto médio, é a mesma que a distância do ponto M até o ponto B. E aí eu vou chamar esse ponto médio de M. Aí o que a gente vai ter? Esse ponto M, ele vai ter coordenadas também x de M e também y de M. E como se calculam essas coordenadas x de M, x do ponto médio e y do ponto médio? Existe uma formulinha, e é bom você guardar isso no fundo do seu coração, que diz que x, a coordenada x do ponto médio, vai ser a média das coordenadas dos extremos, a média das coordenadas das abscissas A e de B, ou seja, xa mais xb sobre 2. Assim como y do ponto médio vai ser a média dos y's de A e de B. E aí a gente tem que o ponto M vai ter coordenadas x de M e y de M. Belezinha? Tranquilito? Outro conceito importante pra gente também, aqui nessa introdução da geometria analítica, é o baricentro de um triângulo. Relembrando aquilo que a gente viu com a tia Creide sobre geometria, o baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das medianas do triângulo. Ou seja, se eu traçar as três medianas de um triângulo, que são os segmentos que saem do vértice do triângulo e vão para o ponto médio do lado oposto. Em todo o triângulo eu vou ter três medianas. O ponto de encontro dessas medianas é chamado de baricentro ou também centro de gravidade, como a física nos explica muito bem. Então, fazendo aqui o esboço de um triângulo ABC qualquer, imagine que eu tenho um triângulo ABC qualquer. Se eu traçar as três medianas desse triângulo, sempre usando como base o nosso plano cartesiano, repare que nesse ponto de encontro aqui, esse ponto de encontro aqui, a gente vai chamar de ponto G, que é o nosso baricentro. Esse ponto G vai ter coordenadas x de G e y de G. Sabendo que o ponto A vai ter as coordenadas x de A e y de A, o ponto B, x de B e y de B, e o ponto C, x de C e y de C. Nesse caso, a gente vai ter que x de G, ou seja, a abscissa do baricentro, vai ser a média de xa, xb e xc, claro que é a soma dividida por 3, e y de G, a ordenada, vai ser a média das ordenadas dos pontos, ou seja, y de A mais y de B mais y de C sobre 3. E aí a gente tem as coordenadas do baricentro, x de G e y de G. E aí, galera, tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender um pouquinho mais desse conteúdo. Se você curtiu, não esquece de deixar o joinha, compartilha esse vídeo com geral. E se você não curtiu, quero ver sua opinião também. Deixa aí nos comentários o que a gente pode melhorar aqui no nosso canal, porque você sabe, ele é feito especialmente para você. Obrigado pela audiência e valeu!